Bom dia a todos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículos de 1 a 6. E nós vamos ler todos juntos a hora que vocês acharem aí. De 1 a 6, 13, 1, 3, né? Quem achou, diga amém. Vamos ficar em pé, vamos ler juntos os versículos de 1 a 6. Nós já lemos isso semana passada. Queria dizer para vocês que é uma sequência da palavra, mas nós vamos falar muita coisa, porque daqui da frente eu já vejo que muita gente que está aqui hoje não estava semana passada, né? Outros que estavam não estão. Então nós vamos repetir algumas coisas, várias coisas, mas seguir um pouco aqui. Nós estamos falando sobre culto e as coisas simples do Senhor Jesus. Então vamos lá, capítulo 13, bem alto, todos juntos. Ora, antes da festa da Páscoa, amém. Agora você vai virar para o irmão e vai contar o que você leu para ele. Se você precisar reler, então você releia, né? Porque eu não li com vocês porque a minha tradução é diferente, tá? Pode sentar aqui, querido. Nós lemos a semana passada esse mesmo texto, e para dizer e começar dizendo que as coisas de Cristo são muito simples. Nós costumamos complicar, nós costumamos usando grego, hebraico, aramaico, complicar um pouco as coisas simples de Jesus. Mas eu vou repetir o que eu disse a semana passada: o Evangelho de Cristo é simples. Diga aí para o irmão: o Evangelho do Senhor é simples. E é simples. O Evangelho do Senhor é aquele Evangelho que o Espírito Santo trabalha, e às vezes uma pessoa que não sabe ler, consegue ler a Bíblia, como a minha avó. É tão simples que um homem simples de um bairro qualquer, fiel a Deus, pode orar por alguém e esse alguém ser curado. É tão simples que precisou de Judas, o Judas Iscariotes, para dar um beijo em Jesus, para beijar Jesus, para mostrar quem era Jesus,
ali no meio daqueles discípulos, homens simples, a maioria pescadores. E isso eu já falei a semana passada. O Evangelho do Senhor é simples. Portanto, o nosso culto é simples. É simples. O nosso culto público é simples. E o nosso culto do dia a dia é simples. Nós falamos alguma coisa, bastante coisa, semana passada sobre isso. O nosso Jesus é um homem simples, um homem do povo, um homem que se misturou com o povo, um homem que era gente, um homem filho de Maria e de José. E quando ele foi, a certo ponto do seu ministério, alguns lá da cidade falaram: mas esse aí não é o filho da Maria e do Zé? Seus irmãos não cresceram com ele ali? Esse aqui é o Filho de Deus, o Messias? E aqueles da cidade deles lá, poucos creram. Da cidade de Nazaré, né? Poucos creram. Jesus era simples. O judeu se decepcionou. Esse é o nosso rei. Esse é o que vai governar Israel. Esse é o que vai governar o judeu. Ele é muito simples. Amém? Meus irmãos, Jesus está aí do seu lado. Jesus está aí do seu lado. Jesus está aí do seu lado. E isso é uma das coisas que faz parte do nosso culto e tem que fazer parte do nosso culto. A fé de que Ele existe e está aí do seu lado. Senão, fica difícil cultuar o Senhor. Jesus é real, assim como nós temos que ser reais, real, ser humano, gente, porque Jesus se fez gente e andou entre nós e deu o exemplo de como se ama a Deus, de como se ama o próximo, deu o exemplo de como se cultua a Deus, mas com muita simplicidade. Ele nasceu numa manjedoura, ele cresceu numa casa simples, numa cidade simples. Quando ele exerceu o seu ministério, ele andava e dizia: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Muito simples. Mas a mania, e a nossa mania, é queremos um Deus, e o Deus nosso é grandioso, mas queremos um Jesus, um Deus que opera grandes milagres, que opera grandes coisas, inclusive no culto, tem que cair, tem que levitar, tem que grudar na parede. Mas eu vou dizer para você, o nosso Cristo, o nosso Jesus, é muito mais simples do que isso. Amém? Apesar que ele andou durante seu ministério, libertou pessoas, perdoou pecados, curou pessoas, expulsou demônios. Mas ele disse para os discípulos, quando ele enviou os discípulos de 2 em 2, como é que foram? Puxa vida, nós em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos coisas. Baixa a bola. Baixa a bola. Porque o importante não é isso.
O importante é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque muitos naquele dia chegarão e vão dizer para Deus: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso ou aquilo. E Jesus vai dizer: não conheço vocês. Meu irmão, será que Jesus te conhece? Será que Jesus me conhece? E como? E como? E aí nós fomos para Gênesis, a semana passada, para ver os tipos de culto, o que foi surgindo, né? E o primeiro culto foi ali, no Jardim do Éden, com Adão e Eva, antes da queda. Deus descia, se encontrava com os dois estavam nus, e eles tinham comunhão todo final de tarde. Eles tinham uma grande comunhão, uma grande conversa, um grande relacionamento com o Pai. Até que o homem peca, e Deus não falha no encontro. Ele vem: Adão, cadê você, Adão? Ele escondidinho: estou aqui, Senhor, estou aqui. Ué, mas o que você está fazendo? Eu estou com medo, porque estou nu. Ele sempre estava nu. E Deus muda o relacionamento. E acontece, eu já falei, acontece o seguinte: o homem olhava para si mesmo através de Deus. Adão olhava para si mesmo através de Deus. E de repente, por causa do pecado, ele começa a olhar para ele mesmo, através dele mesmo. E aí, ele fica vendo que ele está nu, sente medo de Deus. Depois, nós falamos a semana passada. Depois vem Abel e Caim, e entra um segundo ponto. O que entrou aqui? Comunhão. Continua a comunhão. Mas agora o homem não pode olhar para ele mesmo através do Pai. Porque foi separado do Pai, por causa do pecado. O que acontece? Abel e Caim aprenderam com Adão, ofertam cada um dos frutos do seu trabalho. E isso é culto. Deus se agrada de um, mas não se agrada do outro. Por quê? Porque Abel fez pela fé e Caim fez por religião, por costume, por tradição. Abel agradou a Deus. Deus se agradou de Abel por causa da fé dele, mas não se agradou de Caim. Portanto, entra a oferta no culto. Gente, como é importante a oferta no culto, é o próprio culto. Aonde nós usamos a nossa fé, de crer que Jesus está aqui, ofertamos, como dizendo: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu recebi do alto. E como os nossos momentos de oferta são já tradição. Você que tem filho, ensine a criança a trazer oferta, mas explique para ele: o que você puser ali é para Jesus. O que você puser ali é para o Senhor. Porque
tudo que nós temos, filho, vem dele. Aí nós paramos. Mas a palavra continua. E vem depois Enoque, e ali no capítulo 5 de Gênesis, diz que Enoque andava com Deus, viveu uma vida andando com Deus, nós sabemos já da história. Mas vem em seguida a história de um homem chamado Noé, que era justo, era fiel e andava com Deus. Depois o que andava com Deus, que a Bíblia cita, é Moisés, né? Mas muitos outros andaram com Deus. O que significa andar com Deus? É que a pessoa tem comunhão com Deus. E essa comunhão é culto. Essa comunhão é adoração. Esse homem Noé, esse homem Enoque, eles tinham comunhão com Deus. Eles andavam com Deus. Preste atenção, não era Deus que andava com eles. Deus sempre está. O problema é que nem todos nós andamos com Deus. Nem todos nós adoramos a Deus, ou seja, andamos com Ele para conhecê-lo. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus que um dia ele foi com Deus para a casa do Senhor. Pela fé. Noé é outro homem que eu admiro por um motivo. Deus falou com ele uma vez. Uma vez, diga para o irmão, Deus falou com Noé uma vez. E olha, era uma coisa, construa uma arca, que eu vou destruir tudo. Construa uma arca desse tamanho, tal tamanho, era grande a coisa. No meio do deserto. Sabe o que Noé fez? Obedeceu. Obedeceu. Lógico, quem anda com Deus, conhece a Deus. E quem conhece a Deus, só resta uma coisa: obedecê-lo. Andar com Deus, mas fazer a sua vontade. Porque tem gente que procura andar com Deus, mas quer falar mais que Deus, né? Eu vejo em orações: Senhor, abençoa a minha família, dando isso, dando aquilo outro. Abençoa meu filho, que ele cresça e seja um médico. Abençoa a minha vida, eu quero um carro assim, 9 marchas e tal e coisa. E como se Deus não soubesse o que você precisa. Que muitas vezes não são essas coisas. Quem precisa aqui de um carro? Levanta a mão, porque Deus vai anotar. Quem precisa de um carro? Né? Tem gente que fica assim, né? Quer dizer, olha, nada tendes, porque não pedis. E muitas vezes quando vocês pedem mal para usufruir no seu próprio. Quem anda com Deus sabe que Deus vai estar cuidando dele. Quem anda com Deus conhece que Deus se preocupa com o ser humano, porque Ele ama o ser humano. Olha, quando nós amamos alguém, o que nós fazemos? Nós oramos por ele.
não é? Nós cuidamos dele ou de nós, porque nós nos amamos, nós amamos a família, nós amamos. Deus nos ama. Deus nos ama. Fique tranquilo, Ele cuida de você, desde que você ande com Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar significa ir atrás. Buscar significa andar com o Pai. Buscar significa obedecer ao Pai. E isso é culto. Adoração e obediência. Outro que obedeceu muito o Senhor foi um homem chamado Abraão. Abraão, sai da tua terra, larga tudo isso, família e tal, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão podia ter falado: Senhor, me dá uma dica de que terra é essa, né? Mas não, ele obedeceu, ele foi, pegou todas as suas coisas e arrumou tudo e saiu, sem saber para onde estava indo. Mas uma coisa ele sabia: ele estava indo com Deus. Muitas vezes os nossos ministérios, eles ficam empacados, eles são difíceis. Sabe por quê? Porque nós bolamos muitas coisas que Deus não está no meio. E aí ficamos orando e pedindo para que Ele venha conosco, nos abençoe, nos cubra. Irmão, ande com Deus, vá com Deus. A obra é de Deus, nós somos apenas cooperadores. Cristo, e aí eu vou voltar para o Novo Testamento um pouco, e nós vamos lá para Hebreus, né? Hebreus você vai deixar aberto aí, porque Hebreus 11 fala da fé e fala desses homens que eu estou citando. Por exemplo, no versículo 4, fala de Abel, que ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, ou melhor, por ele, ela, depois de ter morrido, ainda fala. E por ele, depois de ter morrido, ainda fala. Por ela, né? Pela fé dele. Depois fala de Enoque, que pela fé foi transladado. Depois começa a falar de Abraão, sendo chamado, obedeceu. Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Então, o livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, seria o mais certo de estudarmos ponto a ponto para sabermos o que é culto. O que é culto público, que hoje no Novo Testamento é bem mais solto, bem mais simples por causa de Cristo, não é? E o que é o culto do dia a dia, o culto da minha vida, o culto que eu cultuo de domingo a domingo. Agora, a obediência que eu falei aqui de Noé e de Abraão é uma coisa importante, porque envolve a fé e o conhecer a Deus.
Jesus, diz a palavra, aqui mesmo no livro de Hebreus, aprendeu a obediência pelas coisas que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que eu quero ouvir de todos. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sabe por que é importante? Porque existem correntes, existe um espírito de que o cristão não pode sofrer. Se você quer parar de sofrer, venha aos cultos durante 9 vezes seguidos. É a corrente do antissofrimento. Exatamente aquilo que nos leva a nos santificar. Exatamente o material que nos leva a aprender a obedecer. É o que nós não queremos. Por isso que a Bíblia diz, tende por motivo de toda alegria o passar por provas. Jesus chorou, orou, talvez tenha jejuado, sofreu, para poder aprender obediência. Para quê? Chegar na cruz do Calvário. A cruz é o lugar da vitória. A cruz é o lugar da libertação. A cruz é o lugar onde o diabo foi derrotado definitivamente. Mas nós não queremos sofrer. Meus irmãos, o cristão verdadeiro tem que aprender a sofrer. O cristão verdadeiro tem que sofrer com classe. Aprender a sofrer com classe. Filipenses 3:10. Abram lá. Nós lemos a semana passada. Filipenses 3:10. Estão lá? Três, 10. Eu estou com a Bíblia nova aqui, mas está duro de mim. Está tudo grudado as páginas. 3:10. Diz assim, ó, aqui na minha tradução. Para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, presta atenção, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Em outras palavras, tem traduções aí melhores. Em outras palavras, Paulo diz que nós temos que conhecer a Deus nas aflições, na sua morte, no seu sofrimento. E temos que conhecer o Cristo ressurreto, vitorioso. Mas antes de conhecer o Deus, o Cristo do sofrimento, que sofreu na carne, nós não vamos conseguir conhecê-lo na sua ressurreição. Quando o discípulo chegou, escuta, mas eu quero ver as suas marcas nas mãos para saber que você ressurgiu dentre os mortos. E ele mostrou as marcas do sofrimento. Mostrou as marcas do sofrimento. Olha, se você está estudando, estude. Se você está fazendo uma faculdade, faça. Se você tem essa oportunidade,
faça tudo isso. Mas uma coisa eu vou te falar. Você vai entrar no céu, no reino, não é com isso. Você vai entrar no reino com as suas marcas. As suas marcas. E tem mais. Lá você vai ver um homem sentado à direita. Um homem vencedor. Um Jesus homem, Paulo repete isso. Um Jesus homem que sofreu. Porque olha, todo conhecimento que você pode adquirir aqui, isso é bom, é aproveitável. Todo ele te faz conhecer coisas, te dá conhecimento. Mas as marcas te mostram que você é um vencedor. O vencedor está à direita do Pai. Sofreu, mas recebeu o nome que está acima de todo nome, porque venceu. Aquele que está à direita de Deus é um vencedor. E se nós tivermos marcas, nós também podemos dizer, somos vencedores em Cristo Jesus. Quem é vencedor aqui? Quem é vencedor? Diga para o irmão, eu sou vencedor. O vencedor tem marcas. O vencedor passa por tribulações. Culto. Ter alegria de passar por muitas provações, tribulações, dificuldades, para que eu adquira marcas do sofrimento. Eu tenho algumas. Abaixe sua cabeça e diga, Senhor, obrigado, porque eu passo por provas. Obrigado porque eu passo por tribulações. Mas eu posso dizer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Dê graças a Ele, levanta a voz e fale isso para Ele. Ele quer ouvir de você, não é? Ah, pastor, Bilão, mas eu sofro tanto. Eu tenho sofrido tanto. Comece a dar graças. Porque Deus quer fazer algo na tua vida. Algo muito importante. Quem é vencedor, está passando por provas, está passando por tribulação, e está passando com Cristo. Ele já venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse é o nosso culto, meus irmãos. Abraão, ele, durante a sua vida, resolve dizimar, dar o dízimo. E surge alguém, o sumo sacerdote, chamado Melquisedeque, vem receber o seu dízimo. Esse Melquisedeque não nasceu, não morreu, ninguém sabe dele. Ele surgiu. E sabe o que eu falo? Eu acho, ou era o Pai, ou era o Filho, ou o Espírito Santo, ou um anjo, mas daqui não era. E Deus se agrada tanto de Abrão, Deus se agrada tanto daquele ato de dizimar, que Ele coloca como lei e parte do nosso culto a Deus.
parte do nosso culto a Deus. Sabe que se todos os irmãos fossem dizimistas, nós não teríamos problemas financeiros aqui? Se todos. E quando nós temos, como agora, estamos tendo dificuldade para pagar aluguel aqui desse lugar. Como nós temos, é porque alguém está fazendo agora. Ninguém é obrigado. Deus não precisa lá do seu dinheiro, do meu, Ele precisa e quer o seu culto, a sua obediência, a sua fidelidade para com Ele. E com isso nós agradamos o Senhor, nós servimos ao Senhor. E o culto, o que é, se não servirmos a Deus? Tem países até que chamam o culto de serviço, o serviço da manhã, o serviço da noite. Oh Senhor, que evangelho simples é esse? Que evangelho simples é esse? Que nós temos que aprender a andar com o Senhor, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor, nós temos que aprender a andar de acordo com a vontade de Deus, e assim nós cultuamos e agradamos o nosso Deus. O problema não é tanto o pecado. Pecado que eu digo, a nossa rebeldia, porque nós já recebemos Cristo, nós já entendemos que temos que nos arrepender de ter sido rebeldes e termos sido rebeldes, e voltando. O problema de Deus, está resolvido isso. O problema de Sodoma, de Gomorra, não era tanto pecado, apesar que tinha tanto pecado. Mas o problema era não ter uma igreja em Sodoma e Gomorra com 10 pessoas. Se tivesse 10 justos, se tem 10 justos, eu não vou destruir. Mas não tinha. Às vezes o problema na sua casa não é o pecado, é a falta de um justo lá dentro. Busquei um homem que estivesse orando, que estivesse tampando o muro ali, o buraco. Um homem. Mas não. O homem está buscando o lugar perfeito para ele. O homem está buscando o lugar que seja bom para ele. Aqui na igreja, não está bom, vai para outra. Nós não fomos chamados para achar esse lugar perfeito, nós fomos chamados para sermos perfeitos, porque Ele é perfeito. Nós fomos chamados para abençoar, para cultuar a Deus, respeitando o irmão, amando o irmão, repartindo com o irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus te chamou, como chamou Abraão, para abençoar todas as famílias da terra. Inclusive essa aqui. Quando nós estamos aqui no culto, chegamos no culto, qual que deve ser nosso alvo? Agradar a Deus. E quando você agrada o seu irmão, aquele que você não gosta muito, quando você agrada a sua esposa, quando você agrada os seus filhos, quando você trata bem seus filhos, você vai estar agradando a Deus. Quando você crê que Jesus está sempre presente, porque você está acostumado a andar com Ele, a conversar com Ele todo o tempo, a ouvi-lo,
você vai agradar o Senhor. E Ele abençoa, naturalmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. E para terminar, nós precisamos deixar Deus ser o nosso Deus. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Aquilo que eu disse a semana passada, quando eu fui ungido presbítero, eu entrava no meu quarto e comecei a treinar algumas orações, né? Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus do universo. Aí Deus falou para mim, baixa a bola, abaixa a bola, eu te conheço. E Ele está falando isso para nós agora, viu? Deus é o nosso Deus. Não queira ser quem você não é. Você e eu somos pecadores, dependentes de Deus. Somos gente. E precisamos desse Deus. Não é? Não queira ser Deus para os outros. Entendeu? Não queira ser Deus para os outros. Olha, eu não tenho esse tipo de problema. Lá em casa é uma beleza. Nunca bati, nunca disciplinei meus filhos. Nunca olhei feio para minha esposa. Ela que olha para mim. Não queira ser Deus para as outras pessoas. Você não engana ninguém. Muito menos o Senhor, que te vê como via Adão, nu. Eu estou aqui escondido porque eu estou nu. É? Até agora a gente esteve juntos, estava nu. Deus sabe que você está nu. Deus sabe que eu estou nu. Deus sabe que nós somos imperfeitos, pecadores, uma droga. Estamos tudo junto com o Daniel. Que o meu pai fala. Todos nós estamos no mesmo barco. Abaixa a bola, Deus te conhece. Vem aqui para amar os irmãos e para agradar o coração do Senhor. Amém? Pai, tem misericórdia de nós e nos abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.